Isso, vamos começar então. Então tá. Boa tarde a todos do canal Diário de Conteúdo Jurídico, do Diário de Conteúdo Jurídico blog e fanpage também. Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de ter a doutora Bianca aqui conosco para mais um assunto super interessante. Dessa feita, a gente vai falar eu sobre LOAS e ela sobre medicamentos de alto custo. A doutora Bianca, ela é articulista, autora e produz bastante conteúdo para o portal Jus Brasil. É uma excelente articulista e fico contente de tê-la aqui. Gostaria de acrescentar algo, doutora, para começar? Agradeço muito, doutora Elaine. Olá a todos aqui que estão assistindo ao canal da doutora Elaine no YouTube. Agradecemos muito, né, desde já, por estarem assistindo. E é um prazer ter todos vocês aqui conosco, e é um prazer para mim, doutora Elaine, pelo convite de me chamar aqui, de me convidar para fazer uma excelente advogada, uma excelente pessoa, excelente autora, excelente mediadora. Então, para mim, é sempre uma honra, que é um prazer muito grande. Obrigada pelos elogios. Então, como é a doutora que vai começar me perguntando, né, me indagando coisas, eu aguardo. Vamos lá, doutora? Sim, posso começar então com as perguntinhas? Doutora, você pode falar um pouco para a gente a respeito do BPC da LOAS? Como funciona, da onde que vem, né, esse benefício? Se tem alguma lei que rege, né, qual lei? Enfim, você poderia explicar para a gente um pouquinho desse benefício, que eu acho que é do interesse de muita gente, né? Muita gente acaba precisando. Então, se você puder esclarecer, por favor, aqui, eu acho que vai ser muito válido aqui para a gente. Eu gostaria muito. Esse assunto faz tempo que eu estou querendo falar, mas não tinha pessoas também para vir falar comigo e ainda ajudar, né? Agradeço muito, doutora Bianca, por isso. E, enfim, vou começar, então, pelo começo, pela Constituição. A Constituição, no artigo 203 e 204, inclusive, fala sobre a Seguridade Social, que é o capítulo 2, são 4, da Seguridade Social. E aí, são só os artigos 203 e 204. Exatamente, o 203, ele fala sobre todos os benefícios que poderão ser oferecidos às pessoas que não têm nenhum outro benefício, tipo benefícios como do INSS, né? Não é benefício, não são benefícios, mas são tipo por trabalho, por contribuição, né? E esse da Seguridade Social, a pessoa que vai receber não precisa ter contribuído. Enfim, o 203 é o principal, mas o 204, ele vem falando sobre quem vai manter esses benefícios, que pode ser o governo federal, os municípios, os estados e entidades governamentais e não governamentais poderão contribuir para a Seguridade Social, para que assim possa o Estado federal, né, poder ajudar essas pessoas de baixa renda, baixos recursos e que muitas vezes estão em estado de, infelizmente, miserabilidade. Em 1993, felizmente, publicaram uma lei que é 8742 de 93, 5 anos após a Constituição. Só então, depois de 5 anos, que veio aí essa lei para regularizar. Essa lei é chamada de LOAS, e ela tem como seu principal benefício o BPC. Ele é um benefício chamado Benefício da Prestação Continuada. Esse benefício é exclusivo para pessoas de baixíssima renda, quase em estado de, como já disse, em estado de miserabilidade. Essas pessoas são pessoas que não recebem nada por exemplo, aposentadoria, de nenhum outro benefício. São pessoas em extrema pobreza, acima dos 61 anos de idade, ou pessoas, 65 anos de idade, ou pessoas com deficiência. Inclusive, aí em 2015, veio uma lei em 2015 que alterou o inciso, acho que foi o inciso 1 do artigo 20, o inciso 1, que veio alterar o inciso 1 para dizer que era pessoas
com deficiência, não portadoras, porque aí portar deficiência estava chamando muito para deficiência e não para pessoa. Então, a Seguridade Social achou que seria melhor quando mudasse a lei, mudasse para pessoas com deficiência. Então, nós chamamos hoje e todas as pessoas que labutam com a Seguridade Social, os assistentes sociais, os psicólogos, todos, inclusive os advogados que mexem com essa área mais, né? Eles falam que é pessoa com deficiência. Então, essas pessoas com deficiência, ela pode ser uma deficiência sensorial, auditiva ou sensorial, auditiva ou física. Pode ser qualquer tipo de deficiência que impossibilite a pessoa que esteja com a deficiência de prover o próprio sustento. Por exemplo, de se banhar, né, de comer sozinha, de fazer a sua própria comida. Inclusive, até, se a pessoa vier a abrir, essa pessoa que estiver recebendo o BPC, e ela for pessoa com deficiência, ela já pode perder esse benefício. E se for comprovado futuramente que ela recebeu indevidamente, ela terá que devolver esse benefício para o Estado, porque ela pode trabalhar, ela não deveria estar recebendo. Então, não deveria ter se cadastrado no CAD único, que o CAD único do governo federal é o local onde todos deverão se cadastrar para conseguir este benefício. Tanto as pessoas com mais de 65 anos de idade, como as pessoas com deficiência, pessoas com deficiência. Essas pessoas, elas estão em estado de extrema pobreza ou miserabilidade. E para a pessoa conseguir este benefício, ela terá que comprovar isso. Logo, ela entrará em contato no INSS, só que não é o INSS que dá o benefício, é a Seguridade Social, a Seguridade Social do país. É um benefício que não tem nada a ver com o INSS, mas você tem que dar entrada no INSS. Agora, por exemplo, você pode pedir o BPC, como estamos em calamidade, né? Você pode pedir o BPC também pelo meu INSS, tá certo? Então, muitas leis surgiu a de 2015, por exemplo, né? Depois da 8742 de 93, essa 8742 de 93, que é o LOAS, Lei de Organização da Assistência Social, ela foi alterada em 2011, em 2015, em 2019, em 2020. Várias alterações houveram, então, como você pode ver, né? Mas a de 2015 é importante que ela mudou essa nomenclatura, né? De pessoas com deficiência. Mas isso também, assim, creio eu que não afeta muito o fato da pessoa receber ou não o BPC. E, como eu já disse também, o BPC não pode ser cumulado com nenhum outro benefício assistencial, porque ele é único, é para as pessoas que estão em extrema pobreza mesmo. Exceto se for uma assistência, um benefício por assistência médica ou um benefício de natureza indenizatória. Ok? Aí, essa deficiência, como eu já disse, eu acho que eu disse que ela pode ser física, mental ou sensorial. A de 2011 que mudou isso. A família, para conseguir receber isso, a pessoa com deficiência para receber esse benefício, ela tem que viver num seio familiar onde as pessoas contando por cabeça, fazendo a divisão por cabeça, renda per capita, dividindo, ou seja, pegando aquelas pessoas todas que vivem em um seio familiar, um teto. Tem que pegar aquelas pessoas todas que sejam solteiras, ou pais, ou esposa, cônjuge, e dividir o recurso que ganha em 4, né? Dividir para ver se dá aí 25%, né? Ou seja, 1/4 do salário mínimo. Se der 1/4 de salário mínimo ou menos, a pessoa que vai requerer, que é a pessoa com deficiência ou idoso, aí sim a pessoa terá direito, tá certo? A pessoa terá direito, se der 1/4 ou menos, mas só assim a pessoa terá direito a este benefício. Ou seja, imagine, um salário mínimo dividido em 4, estado de extrema pobreza ou miserabilidade.
né? Neste seio familiar, pode haver irmãos até 21 anos de idade, pais, esposa, cônjuge, qualquer pessoa que esteja ali, morando ali naquele teto. Mas se estiver um outro casal dentro daquele seio familiar, estiver casado, não conta. Porque a renda daquela pessoa casada, mesmo morando na mesma casa, é dela e da família dela, não é? Então, só contará para a divisão aí, para conseguir o benefício, quem estiver no seio familiar, porque, como já disse, às vezes moram pessoas num seio familiar só, mais duas famílias, né? Às vezes de tão pobres que podem ser. Às vezes moram duas famílias, assim, parentes próximos, né? Então, não contarão essa outra família, né? Este outro casal, por exemplo. Contarão só os que estão sobrevivendo com aquele valor que foi dividido e deu 1/4 de salário mínimo. Então, na hora da entrevista da assistência social, que a assistência social vai na casa da pessoa verificar, a pessoa tem que lembrar de dizer que aqui estamos eu, fulano, Beltrano e, né, que vivemos aqui nesta casa. E fulano fulano recebe tanto, certo valor lá, né? Aí, dividindo aquilo, vai dar 1/4 salário mínimo e a pessoa terá, então, o direito de receber este valor, que é também de um salário mínimo, o BPC é de um salário mínimo, aí a pessoa terá direito, tanto idoso ou, se essa pessoa for uma pessoa com deficiência. Aí, doutora Bianca, para a doutora ver, é estado mesmo de miserabilidade para ter. Muito. Não é certo? Muito. Então, no fundo, se tudo isso for somado, houver a pessoa com deficiência tiver muito gasto, muito custo, ela pode ir à justiça, comprovar que esse 1/4 de salário mínimo aí não poderá ser contado, porque você vai ao INSS, que não é o responsável, é a Seguridade Social que vai entregar esse valor para você, mas você vai à Seguridade Social, ela rechaça, ela não te dá. Mas você vai à justiça provando que você necessita de muitos remédios, vai levar muitas receitas, vai levar todas as comprovações médicas e de necessidades que você tem na sua casa. E aí, se ela negar novamente a Seguridade Social, por meio de INSS, negar novamente, aí vai a Justiça Federal, que é o órgão, que é aí a justiça competente para você chamar em juízo para poder pedir que não seja dessa forma, seja diferente, que mesmo dando meio salário mínimo, você quer e necessita deste benefício. E mesmo sendo 1/3 ou meio salário mínimo por cabeça, renda per capita, você necessita muito deste recurso. E aí, indo à justiça, muita gente tem ganhado a luta na justiça a partir dessa ida à justiça, certo? Muita gente tem ganhado o BPC depois do INSS ter negado. Então, você que está me ouvindo, atento. Se você tem muitas despesas, muitos gastos com remédios, que daqui a pouco, a doutora Bianca vai nos dizer, né? Você pode ir, sim, à Justiça Federal, procurar um advogado ou um defensor público federal, e ir à Justiça Federal buscar o seu direito. Você comprova que você tem esse direito, porque você, dividindo aquilo ali tudo, ficou 1/4 só, você não terá condições de sobreviver com aquilo, entendeu? Depois dos remédios e tudo que você tiver que comprar. Enfim, era isso que eu teria para dizer, e agora eu vou falar sobre as leis que mudaram durante esses anos. A lei foi, por exemplo, a de 2015, a de 2015, ela alterou para dizer isso, que tem que ser mesmo em estado de extrema miserabilidade, e disse e mudou o termo, né, ali no inciso 1, que é a 13.146 de 2015. Ela só alterou mesmo a nomenclatura, que diz pessoa com deficiência. Em 2000 acho que em 2011 também, ainda, não, a de 2011 também já nos remete a 13.895, que é outra lei que alterou o BPC, da Lei de Organização da Assistência Social. A família
pode aí, né, antes não dizia, mas pode aí ser composta por padrasto, madrasta, né, filhos menores de 21 anos. Essa aí foi a lei que fez isso para ajudar as pessoas que recebem BPC. Lembrando também que a 8742, ela foi alterada novamente também em 2019. Esta lei, a lei 8742/93, que é a principal, que é a LOAS, ela tem só 2 artigos, o artigo 20. Na verdade, só um principal, o 20. Aí veio a lei 13.846 de 2019, acrescentando aí, falando sobre o CAD único, que é o cadastro, que as pessoas que requerem o BPC têm que estar cadastradas no CAD único, tá? Que é o cadastro único do governo federal. E ela inseriu, na verdade, quem inseriu o cadastro único foi a 13.846, 2009, né? E aí, quem inseriu mais artigos na lei mesmo do LOAS, que é 8742 de 93, quem inseriu 2 novos artigos foi a 13.892 de 2020. Essa lei inseriu o artigo 20A e 21. O 20A, isso aí foi feito, principalmente o 21, acho que o 21A, foi devido à Covid-19. Por causa do estado de calamidade pública. Se bem que não veio a beneficiar ninguém com isso. Porque a lei continuou dizendo que terá que ser 1/4 de salário mínimo. E só a partir de 2021, ela termina esse prazo em 30 de dezembro de 2020. Só vai alterar em 2021. Ou seja, estamos em calamidade pública e nada mudou. Nada ajudou em se tratando do BPC da LOAS. Inclusive, doutora, queria colocar aqui, eu queria poder ler, se não for muito problema, eu queria ler o artigo 20, acho que 20A e o 21, se não for problema. Claro, tá? Claro, com certeza, pode ler pra gente. Ok. O 20A diz: em razão de estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto número 6 de 2020 e da emergência da saúde pública, da importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, o critério de aferição da renda familiar mensal per capita, previsto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Falou isso, mas mais tarde ele veio dizendo que só a partir de 2 de dezembro, só passou a partir de 2021, porque isso termina em 2020, ou seja, não ajudou em nada esse decreto em se tratando das pessoas com deficiência e os idosos, não é isso? Aí diz aqui, né? O artigo 21, que também é dessa nova lei, da lei que alterou a lei, né? Que é o de 2020 ainda que alterou a lei. O artigo 21 diz: o benefício da prestação continuada deve ser revisado a cada 2 anos e a avaliação de continuidade que deram causa, que deram origem. Ou seja, a cada 2 anos, o governo, por meio dos seus assistentes sociais, que trabalham na assistência social do governo, ele verá as condições da pessoa, se ainda é de miserabilidade, de 1/4 de salário mínimo, a cada 2 anos, mesmo havendo aí a pessoa com deficiência. Imagine que uma outra pessoa passe a viver naquela seio familiar e ajude muito, aí a pessoa deixa de necessitar. Independente da pessoa ter boa TV em casa, um carrinho ruim e tudo, o que conta é este 1/4 de salário mínimo ou menos, tá certo? E relembrando, para terminar, acredito que eu já falei praticamente tudo assim, passando mais rápido, né? Para terminar, é bom lembrar, então, relembrar de novo, que a partir de 2020, temos que orar para que seja mudado para meio salário mínimo, para que mude realmente isso, porque
um quarto salário mínimo é mesmo estado de miserabilidade que a pessoa tem que estar para conseguir isso. E se a pessoa receber indevidamente, também tem isso, conseguir ali ludibriar o governo, né, assistência social, INSS, ela terá que devolver os valores recebidos. Bom, acho que era isso mesmo, né? Foi exatamente em cima do nosso horário previsto, viu, doutora? E eu acho que podemos agora indagar a doutora sobre os medicamentos de alto custo, em especial, se ela puder dizer, aqueles que puderem ser, né, mais assim, envolvidos com pessoas de idade avançada, com pessoas também com deficiência, doutora Bianca. Primeiro, eu gostaria de falar que foi muito boa a sua explicação para a gente a respeito do BPC da LOAS, né? Muita gente, eu acho que tem dúvida nisso, quer mesmo o benefício e tudo mais, e não sabia muito a respeito dele, né? Como funcionava, e sua explicação foi muito boa aí. Então, eu já agradeço aqui por todo mundo, né? A respeito de medicamento, eu também acho que a gente acha que tem muita relação, né? Aí o medicamento de alto custo com o BPC da LOAS, porque por vezes a pessoa realmente não tem condições, né, de pleitear aquele medicamento e ela precisa de algum medicamento. E por vezes o Estado se nega a conceder aquele medicamento. Então, visando tudo isso, a gente vai responder um pouquinho de coisa aqui hoje a respeito de medicamentos de alto custo. Bom, primeiro, é um dever do Estado fornecer um medicamento de alto custo à pessoa, porque o direito à saúde é ali um direito constitucional, né? A nossa Constituição Federal é de 1988, né, a Constituição que a gente tem hoje, e desde lá, de 1988, já estava previsto ali o direito do Estado. Estado, quando a gente diz Estado ali, a gente quer dizer SUS, por exemplo, nessa questão da saúde. Então, já é um dever do SUS ali proteger a pessoa. Então, mesmo que a pessoa não tenha plano de saúde, não tenha dinheiro para pagar um hospital particular, uma consulta particular, um medicamento, tem ali que ser fornecido de acordo com o nosso artigo 196 ali da Constituição. Então, o BPC da LOAS, né, como a doutora Elaine bem explicou para a gente, surgiu após, né, a Constituição, então o direito constitucional já estava ali e deve ser seguido por conta disso, em decorrência disso. Bom, mas quais são os passos, então, para a gente pleitear, né? Como eu vou saber se eu preciso de um medicamento desse? Como que eu faço? Eu não sei ainda. Então, a gente vai explicar aqui agora. Primeiro, a pessoa tem que ir numa consulta com o médico, consultar com o médico e falar, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso, né? Relatar os sintomas ali certinho para o médico a respeito daquilo que está sentindo. O médico, então, vai analisar, né? Vai examinar a pessoa e vai falar assim, você tem tal coisa e você vai precisar de tal tratamento. Então, ele vai prescrever o medicamento ou o tratamento que a pessoa tem que seguir ali. Então, quando o médico prescrever esse medicamento, ele também tem que conter na receita a fórmula genérica do medicamento. Ele não pode simplesmente especificar uma marca específica e falar, olha, você tem que comprar o medicamento dessa marca ou o Estado tem a marca. Então, assim, isso não pode ser feito porque ele não pode determinar a marca, ele tem que determinar os medicamentos genéricos que contém. Justamente para que se a pessoa ou o SUS, independente de quem forneça, veja se tem como adquirir um medicamento mais barato, né? Justamente quando se trata do SUS, dessa LOAS, por exemplo, da questão da LOAS, da pessoa que realmente não pode arcar com o medicamento, a gente sabe que tem um orçamento público ali, né, que rege vários setores, educação, saúde, vários aspectos da nossa vida. Então, tudo que a gente puder dar que supra, realmente supra de fato a saúde da pessoa pelo menor preço, é melhor, porque não atinge tanto o orçamento público. Então, o médico vai falar, olha, tem o medicamento X, será que serve ou só o Y? Ah, serve. Então, tá bom, já reduz o custo. Mas, se for um medicamento específico, de uma marca específica, aí o médico vai falar também, olha, é só tal marca que funciona, é só tal medicamento que funciona, e o Estado tem que fornecer em decorrência ali da proteção ao direito da saúde, né? Então, assim, o paciente vai no médico, né, examina, o médico prescreve o medicamento com a fórmula genérica, explicando, né, se tem algum outro medicamento mais barato, que substitua ou não tem. Então, o paciente, primeiro, ele tem que requerer o medicamento por via administrativa, né? Ele vai até o SUS, fala assim, olha, eu preciso do medicamento, aqui está a minha receita médica, aqui está tudo que eu preciso, e aí o SUS, do postinho, por exemplo, ele vai preencher o formulário, né, tem todo um formulário para preencher, o método de funcionamento depende de cada estado, tá? Cada estado adota ali, um é direto no postinho, o outro tem que passar por algum cadastro na internet, cada estado varia ali do seu método. E aí, tem na via administrativa, dá para ele pedir direto no postinho, ou o postinho vai dar ou vai indicar para outro? Vai. Se consegue pegar aí o medicamento, o problema já acabou. Não vai precisar, nesse caso,
entrar na via judicial, né? Igual a gente costuma falar aqui, eu com a doutora Elaine, tudo que a gente tenta resolver de forma amigável, né, de forma essa da judicial, quanto o judiciário tem tanto processo. Então, tudo que a gente tenta resolver antes de entrar com uma ação ali, um processo, é melhor. Então, conseguiu pegar o remédio, o medicamento na via administrativa? Conseguiu, o problema está resolvido. Mas tem casos que eles falam assim, não tem porque o remédio é muito caro, um remédio de alto custo, é um medicamento de alto custo. Então, a gente não vai fornecer, você tem que ir numa farmácia de alto custo. Por vezes acontece isso. Pode ser que quando você chegue na farmácia com o seu protocolo médico, eles te forneçam. Vai ver esse. Por vezes fornece, mas por vezes eles também falam não. Não, no SUS não tem este medicamento, então não tem o que fazer. Você precisa do medicamento, então o que você vai fazer? Procurar um advogado ali, né, para entrar com uma ação, ou um defensor público, que seja, dependendo do valor do medicamento, pode entrar no JEC, que tem valor também. Enfim, você vai procurar um advogado. Todos eles são advogados ali, públicos ou particulares, mas são advogados. Então, você vai até o advogado e fala, eu preciso daquele medicamento, né, minha saúde está em risco, e então você vai pleitear o medicamento de forma judicial, ou seja, através de um processo judicial. Então, para que seja ajuizado um processo judicial, vai precisar ser observado alguns requisitos aqui, né, que a gente tem. Isso só se não conseguiu pegar o remédio de forma ali extrajudicial. O primeiro requisito, a pessoa ela tem que ser hipossuficiente mesmo, né? No caso da LOAS aqui, do BPC da LOAS, que a doutora Elaine estava explicando pra gente, a pessoa é hipossuficiente, né? Porque ela recebe o benefício ali, então, ela juntando também o protocolo ali, o comprovante que ela recebe ali, o BPC da LOAS, porque ela é hipossuficiente, juntando os laudos médicos do SUS, enfim, tudo isso daí é um conjunto probatório ali que vai confirmar pra gente que a pessoa não tem condições de arcar com o medicamento. Então, o primeiro requisito é a pessoa ser hipossuficiente. Segundo requisito o medicamento estar previsto no rol da Anvisa. O que é isso? A Anvisa, ela tem um rol de medicamentos que constam e que não constam nela. Por vezes, o medicamento pleiteado não consta, mas isso quer dizer que é impossível de conseguir? Não. Ainda que não conste, há a possibilidade de ser concedido. Vai depender também de cada juiz, de cada julgamento. Mas, enfim, se esse medicamento constar no rol da Anvisa, vai ser mais fácil de conseguir aquele medicamento. Mas mesmo que não conte, ainda assim não é impossível. E a terceira condição é que não haja outro medicamento mais barato, com menor preço, capaz de suprir, né? Igual a gente já disse ali. Precisa haver, então, um medicamento que de fato supra. Mas o outro é mais barato, mas não supra, então não vai resolver o problema. Quem vai falar se vai resolver o problema ou não é o SUS, não é a Fazenda Pública, não é a pessoa que está pleiteando o medicamento, é o médico, né? O médico que vai examinar. Ele ali é a única pessoa que tem condições de falar se vai ou não. Ele vai olhar a fórmula genérica e vai falar assim, olha, tem outra que substitua, ou não tem outra que substitua. Tem duas fórmulas com menores quantidades que substituem uma de maior quantidade, então sai mais em conta. Enfim, ele vai analisar isso tudo, colocando a saúde da pessoa ali em primeiro lugar, antes de colocar o orçamento público, com certeza. Mas também, se tiver como, então a gente vai pegar o melhor custo-benefício ali, né, com certeza. Então, o juiz analisará isso tudo, esse conjunto probatório, e muito provavelmente concederá aquele remédio. Aí muita gente pode perguntar, mas vai demorar muito, porque até sair uma sentença demora muito. Nossa, estou tão acostumado com o processo do meu tio, do meu pai, do meu sobrinho, que um processo normal demora. Imagina do medicamento, até eu chegar, já vai acontecer alguma tragédia, não tem como. Então, o que a gente faz nesse caso? Bom, são duas coisas. O primeiro é pedir um processo prioritário em decorrência da idade. Igual a doutora Elaine falou pra gente, 65 anos já é uma pessoa considerada idosa, né? 65 anos a partir da idade que pode pedir o BPC da LOAS. Então, neste caso, colocando bem dentro desse caso mesmo, ela teria direito a um processo prioritário que tramitaria com preferência em decorrência da idade dela, né? Criança, idoso, enfim, processos assim vão mais rápido. Então, ela colocaria a pessoa idosa, ela precisa de um processo prioritário. E também, em questão de tutela. O que é uma tutela? Pleitearia em forma de tutela provisória de urgência. O que é isso? É uma decisão que o juiz vai dar de forma mais sentença, o juiz tem que dar aquela decisão, concedendo ou não. Ele vai falar, eu concedo ou eu não concedo. Muito provavelmente, em muitos casos, acabam concedendo justamente pela pessoa não ter o tempo de esperar até chegar uma sentença. Se for um caso muito sério de saúde, ela não tem tempo de esperar até chegar a sentença. Então, o juiz, antes de chegar a sentença, já fala para ela, olha, vou te conceder, tá? E depois a gente vê o que faz. Se a outra parte, que é a parte contrária, o SUS ali, por exemplo, não quer, fala assim, não,
ele pode entrar com recurso, pedir um agravo, alguma coisa, né, um recurso de agravo, mas aí o juiz vai ver se vai conceder ainda assim ou não. Então, o juiz concedeu ali, está de forma prioritária e está de forma de tutela. Então, a partir do dia que o juiz concedeu aquela tutela, a parte, né, já começa a receber aquele medicamento e o SUS é obrigado a fornecer. Com determinação judicial, com uma decisão do juiz ou com uma sentença, mas para o final do processo, o SUS mas o SUS não quer. O SUS é obrigado, sob pena de multa, enfim, sobre todas aquelas penas que o juiz coloca ali no processo para ele. Então, assim, gente, é uma questão de saúde pública, né? Que a gente não é uma brincadeira, é uma questão realmente de saúde. Claro que o SUS, por vezes, vai negar, vai falar, a gente não tem dinheiro, o orçamento público é apertado, são para várias áreas, não tem como, tem que ser o mais barato, mas se o mais barato não supre, então ele tem sim que fornecer, seja na via administrativa ou seja ali para a gente na via judicial. Mas, de qualquer forma, o Estado tem um dever ali constitucional com qualquer pessoa de fornecer aquele medicamento. Mas quem tem o BPC da LOAS, então, tem prioridade? Em decorrência da idade, né, da hipossuficiência e tudo mais, tudo isso daí também é levado em consideração, né? Porque uma pessoa que tivesse condições... Muitas vezes também, né, doutora? Oi? Por portar deficiência também, por estar... Por portar deficiência, com certeza, por portar deficiência. Todas essas condições são condições que colocam a pessoa ali numa questão de prioridade, né, para conseguir o medicamento. Todas essas questões importam ali na prática para a gente. É verdade. Então, a doutora explanou maravilhosamente bem, adorei. Gostaria de mais alguma coisa, dizer algo mais a respeito? Tem mais algo a acrescentar ou tem algo a querer saber da minha parte também, doutora? Acho que deu para a gente fazer ali, né, uma ligação sobre o BPC da LOA com o medicamento de alto custo. Eu acho que a gente conseguiu colocar ali bastante informações, né? Os pontos mais importantes aqui, eu acho que a gente conseguiu explanar bastante também, né? Nessa questão de tempo e tudo mais, acho que a gente conseguiu explanar de forma bem proveitosa aqui, né? O que você acha, doutora? Eu acho que deu tudo certo, né? Principalmente da tua parte, eu gostei muito. E, assim, eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, procurar seus direitos também, né? Independentemente de ter sido negado em primeira instância, ou no INSS, ou pelo SUS, aí, como você está dizendo e tal. As pessoas têm que correr atrás dos seus direitos, porque, afinal, já vem previsto na Constituição. Tanto o lado que eu falei, o BPC, quanto o teu lado, que os medicamentos de alto custo. Então, quem estiver nos ouvindo, e tiver algum problema relacionado ao BPC da LOAS, ou medicamentos de alto custo, ou os dois relacionados, eu acredito que daria para sanar a partir vai dar para sanar a partir desse vídeo que a gente, né? E qualquer coisa, as pessoas podem fazer perguntas aqui no nosso canal, deixar aqui para a gente, e aí fazer perguntas. Se eu não souber responder, depois eu pergunto para a doutora Bianca, eu acho que ela vai ter um prazer de responder para nós também no canal. Com certeza, um prazer. Agradeço muito. Um prazer. Então, e se for da minha parte, do BPC da LOAS, as pessoas tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários, que vai ficar postado no YouTube, e as pessoas ficarem à vontade para perguntar. A gente aqui está para explicar e ajudar. E quem gostar do vídeo também, se quiser curtir, nós agradecemos muito. Quiser compartilhar, porque tem muita gente também que precisa, necessita, às vezes não tem, né, uma explicação assim das duas partes, né, dos dois tipos de carência, né? Então, enfim, eu acho que foi um vídeo bom. Eu gostei muito, doutora. Eu também, gostei muito. Tá? Gostei muito. Agradeço muito, viu, doutora Elaine, a oportunidade aqui da gente explicar um pouquinho, né? De alguma das coisas muito importantes aqui sobre saúde, né? Que eu acho que hoje em dia, um dos temas mais importantes que a gente tem para poder falar, né? Verdade, então. Então tá, quem quiser saber mais da doutora Bianca, fica à vontade, acesse o biancaragasini.jusbrasil, ou entre no Jus Brasil e procure Bianca Ragazzini, e siga ela lá no canal Jus Brasil, lá no portal, na verdade, Jus Brasil, ela está lá sempre postando novos e excelentes artigos, tá bom? Aqui a gente está aqui neste canal, e também na fanpage, né, do Diário de Conteúdo Jurídico, e aqui mesmo no canal. Vocês podem acessar aqui no blog e na fanpage. Agradeço a todo mundo, a doutora Bianca, mais ainda. E um prazer ter você aqui, tá? Espero que possamos ter mais vezes. Tá bom? Está convidadíssima para próximas palestras.
Tá bom, doutora? Opa, vamos sim. Tchau, tchau para todo mundo. Um Bye. beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão, gente.